Olá! Nos vídeos anteriores, vimos diversas medidas de tendência central e dispersão e como obtê-las no R usando a linha de comando. Neste vídeo, vamos ver como obter as medidas de tendência central e dispersão para variáveis numéricas no R a partir de um arquivo de dados e usando o R-Comanda. Vamos entrar no R. Nesse vídeo nós vamos utilizar um pacote que também precisa ser instalado, o ISWR. Então vamos instalar esse pacote da mesma forma que instalamos o R-Comanda, clicando em Pacotes e selecionando a opção Instalar Pacotes. Vamos escolher um servidor, por exemplo, Brasil RJ, ok? E vamos selecionar o pacote ISWR nesta lista. Aqui está o ISWR, clicamos em OK e o pacote foi instalado. Esse pacote precisa ser instalado uma única vez. Agora vamos iniciar o R-Comanda. Para iniciar o R-Comanda, digitamos library, entre parênteses, R maiúsculos, CMDR minúsculos. E vamos pressionar a tecla Enter. Para carregar qualquer pacote, o R-Comanda é um deles, digitamos library e entre parênteses o nome do pacote. Então vamos pressionar a tecla Enter. E o R-Comanda foi iniciado. Vou maximizar o R-Comanda. O R-Comanda possui um menu e 3 áreas. A primeira área é a área onde os comandos são digitados e executados, e contém as abas R-Script e R-Markdown. Script é o nome que damos a um conjunto de comandos que pode ser executado. A segunda área é aquela onde os resultados da execução dos comandos são exibidos. A última área mostra mensagens eventualmente enviadas pelo R após a execução de certos comandos. Podem ser mensagens informativas ou mensagens de erro. Uma vez carregado o R-Comanda, nós vamos obter as medidas de tendência central e dispersão para um arquivo de dados que está disponível no pacote ISWR que instalamos há pouco. Vamos primeiramente carregar o ISWR digitando na área de script o comando library entre parênteses ISWR. O IS e o R são maiúsculos e o W minúsculo. O R diferencia maiúsculas de minúsculas, portanto é preciso digitar os nomes de pacotes, comandos e variáveis corretamente. Para executar o comando, precisamos colocar o cursor na linha do comando e clicar no botão Submeter. Se nós colocarmos o cursor sobre a linha do comando e pressionarmos a tecla Enter, ele simplesmente vai para a linha seguinte e nada vai acontecer. Então vamos novamente colocar o cursor na linha do comando e clicar no botão Submeter. A área de resultados mostra o comando e nenhuma mensagem de erro foi emitida. Agora nós vamos poder abrir o arquivo de dados que vamos trabalhar nesse tutorial. Para abrir um arquivo de dados, clicamos no menu Dados. Nós podemos trabalhar com arquivos de dados no formato do próprio R, por meio dessa opção, carregar conjunto de dados, ou importar dados de outras fontes, como planilhas eletrônicas, Excel, por exemplo, um arquivo texto
ou algum outro pacote estatístico. Também podemos carregar um conjunto de dados de pacotes do próprio R. É o que vamos fazer nesse tutorial, selecionando essa opção, conjuntos de dados em pacotes e ler dados de pacote atachado. Nessa caixa de diálogo, vamos selecionar o ISWR à esquerda, dar um duplo clique nele para mostrar os conjuntos de dados disponíveis nesse pacote. E nesse painel à direita, vamos selecionar o conjunto de dados Joule2. Então vamos marcar esse conjunto de dados, vamos dar um duplo clique sobre ele para que ele apareça nesse campo, defina o nome do conjunto de dados. Para verificarmos as variáveis que compõem este arquivo, clicamos nesse botão Ajuda no conjunto de dados selecionado. A ajuda vai ser aberta no navegador. O conjunto de dados Joule2 contém 1.339 observações e 8 variáveis, 8 colunas. As variáveis são idade, um vetor numérico, em anos, altura em centímetro, menarca, 1 se não houve menarca e 2 sim, sexo, 1 para meninos, 2 para meninas, IGF-1, fator de crescimento parecido com a insulina em microgramas por litro, categorias de Tanner, codificado de 1 a 5, são estágios da puberdade de acordo com Tanner, volume testicular em mililitros e peso em quilogramas. Nós vimos este arquivo no vídeo sobre identificação e classificação de variáveis. Voltando para o R Commander, ao clicarmos em OK, o nome do conjunto de dados aparece ao lado do rótulo Conjunto de Dados e podemos então começar a trabalhar com ele. Vamos desmaximizar o R Commander e visualizar o conteúdo do conjunto de dados Joule2 clicando nesse botão Ver Conjunto de Dados. Então podemos ver que o conjunto de dados Joule2 contém 1.339 observações para as variáveis idade, altura, menarca, sexo, IGF-1, que é o fator de crescimento parecido com a insulina, categorias de Tanner, volume testicular e peso. Novamente lembrando que NA significa Not Available. Ou a variável não foi obtida para um determinado registro, por exemplo, do registro 1 e 5 a idade não foi coletada, ou a variável não se aplica, por exemplo, menarca para os meninos, ou volume testicular para as meninas. Então, vamos voltar para a tela principal do R Commander. Vamos maximizar e vamos obter as medidas de tendência central e dispersão para algumas variáveis numéricas desse conjunto de dados Joule2. Observamos que os comandos que foram executados até agora aparecem aqui na área de script. Para obter as medidas de tendência central e dispersão, clicamos no menu Estatísticas, Resumos e vamos selecionar a opção Resumos Numéricos. Então, nessa tela podemos selecionar as variáveis que desejamos os resumos numéricos. Por exemplo, vamos selecionar idade, vamos manter pressionada a tecla Ctrl e clicar em Height, altura, e IGF-1. Vamos clicar na aba Estatísticas. Vamos ver que as opções média, desvio padrão, intervalo interquartil e alguns quantis estão especificados. O valor mínimo, o primeiro quartil, o percentil 50 ou a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Outras medidas poderiam ser obtidas bastando marcar as opções correspondentes.
Se quiséssemos obter outros quantis, bastaria digitá-lo nesse campo. Por exemplo, se quiséssemos o quantio 90%, poderíamos digitar depois do 75%, ponto 90, vírgula, e ele vai ser mostrado na janela de resultados. Se clicarmos em OK, os resultados são mostrados na tela. Então, podemos ver que a idade tem uma média de 15 anos, desvio padrão de 11,25, distância interquartil de 7,8, o valor mínimo 0,17, mediana 12,56, valor máximo de 83 anos, 1.334 valores de idade foram digitados e 5 não estão disponíveis. Na linha de baixo são mostrados as mesmas medidas para a altura e em seguida para o fator de crescimento parecido com a insulina. Esse foi o comando que foi executado para gerar essas medidas. Essa aba R Markdown permite que geremos um relatório da análise que realizamos nessa área de script. Vamos clicar nessa aba. Os comandos que nós geramos na área de script são reproduzidos nessa aba, mas nós podemos editá-la e depois gerar um relatório por meio desse botão, gerar relatório. Podemos editar este relatório, por exemplo, dando um título para ele escrevendo o autor. Vamos escrever no título, então, medidas de tendência central e dispersão do JUR 2. Vou colocar o meu nome. Eu evitei de colocar acento e C cedilha no texto para evitar que ocorra algum erro quando for gerado o relatório, porque o arquivo pode não estar codificado no formato UTF-8. Cada comando executado na área de script aparece no R Markdown entre esses três sinais aqui, no início e ao final. Podemos remover os comandos que não estamos interessados, por exemplo, esse help. Então marcamos todo o comando desde o início até o final e pressionamos a tecla delete para remover o comando. Ao final dos comandos de resultados, podemos, por exemplo, escrever um comentário. A média da variável idade é igual a 15 anos, etc. Podemos gerar o relatório clicando nesse botão Gerar Relatório. E o relatório é exibido no navegador, com o título, o autor, a data e o comentário após a execução do comando. Esse documento é armazenado numa pasta, no meu caso, documentos, com o nome rcommandmarkdown.html, e eu posso copiá-lo, mandá-lo por e-mail, etc. Vamos voltar para o rCommand e vamos fechar o programa. Bom, ao fecharmos o rCommand, ele vai perguntar se nós queremos sair, sim, ok. Se nós queremos salvar o script gerado, se marcarmos sim, temos que dar um nome para o script e a pasta onde ele vai ser guardado. Não vamos salvar o script desta vez. Também pergunta se nós queremos salvar esse arquivo, o R Markdown. Vamos clicar em não. Se queremos salvar os resultados, também vamos clicar em não. E ele sai do rCommand. E agora vamos fechar o R. Ele pergunta se nós queremos salvar a imagem da área de trabalho. A imagem da área de trabalho contém os objetos criados durante essa sessão do R. Dessa vez vamos marcar a opção não. E o R é fechado. Nos próximos vídeos, vamos trabalhar com alguns recursos gráficos para mostrar as distribuições das variáveis de um conjunto de dados. Até lá!